Tânia, bom dia, um abraço. Consegue me ouvir direitinho? Então tá joia. Nós vamos então iniciar, né, com uma prece que nós convidamos a todos para nos acompanharem em pensamento. Vamos então fechar os nossos olhos e pedir ao nosso querido Mestre Jesus nos abençoe mais uma manhã de estudos em que todos estamos reunidos para sintonizarmos com as correntes superiores de pensamento, de sentimento, de amor, de paz, que vibram em todo o universo e também aqui, dentro e fora de nós, porque estamos mergulhados no nosso Pai e Criador. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelos amigos que nos acompanham neste momento. Obrigado, Senhor, pelas infinitas bênçãos que recebemos a cada manhã. Que possamos estar à altura do que esperam de nós no sentido positivo. E que o Teu amor, Senhor, possa nos cobrir de ventura neste momento de paz. E que nosso estudo seja produtivo, seja elevado, cheio de harmonia e de bem-estar. Que todos aqueles que espiritualmente estejam próximos a nós, necessitados, possam receber também, Senhor, a radiância da Tua luz. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo dessa manhã. Tá dando para ouvir bem, pessoal? O som tá ok? Bom dia, Elaine. Bom dia, Isabela. Bom dia, Vanil. Um abraço. A Mari. Luciana Galone. Tá dando para ouvir direitinho, né? Então tá bom. Vamos continuar então, pessoal. Nós estamos falando do grupo, né? Do capítulo 1, a instrumentação. Tá? E nós falávamos, o Hermínio Miranda, ele falava do final da reunião, né? Em que todos nós vamos nos preparando para entrarmos em contato com os espíritos amigos, né? Como eu disse para vocês, a gente costuma, nas reuniões que a gente coordena, a gente costuma, já nos 15 minutos finais aproximadamente, a gente costuma ir preparando o pessoal para esse término, né? Tem a hora da gente desligar do pensamento da necessidade propriamente, tá? Por quê? Porque nós também, nesse momento, estamos necessitados de nos prepararmos para o fim da reunião. Nós também somos necessitados de nos reorganizarmos vibratoriamente, né? Fisicamente, emocionalmente, e sairmos dali bem. Né? É muito importante que todos saiamos da reunião, saiamos bem. Isso é estimulante, isso é positivo. É ruim e demonstra, até o André Luiz fala sobre isso no livro Desobsessão, né? Quando as pessoas não saem com aquela alegria, com aquela coisa gostosa após a reunião, é porque alguma coisa não está legal. É normal até a gente ainda sair sentindo alguma coisinha, até porque os fluidos, ao longo das horas, eles vão acabando de se desprender do nosso corpo, né, serem eliminados pela ajuda dos amigos espirituais. Tal. Isso precisa até, às vezes, das horas do sono, inclusive, pessoal. Né? Mas é normal que nós saímos bem, é normal que a gente saia animado, mais leve. Tá? Se a coisa sistematicamente ela não está caminhando nesse sentido, é porque alguma coisa não está legal, está precisando ajustar no funcionamento do grupo, né? No uso da mediunidade, na coordenação, alguma coisa precisa ser revista. Né? Então é normal que a gente procure
a elevação e procure a sintonia com os amigos espirituais. Porque é justamente com a ajuda deles que nós vamos conseguir essa preparação para o término da reunião. E às vezes uma comunicação ou outra, né, de mensagens, né? E aí é aquela questão das mensagens, né, que podem ser espíritos maduros, adultos, vividos, sábios, né, mensagens mais impessoais ou até de caráter pessoal, mais próxima, assim, conversando com cada um, espíritos que são mais familiares ao grupo, né? Tem aquelas comunicações mais formais de espíritos mais elevados e impessoais. O André Luiz chega a falar, inclusive, no livro Nos Domínios da Mediunidade, daquelas comunicações em que o espírito nem está presente, pessoal. Tá? Aquelas comunicações elevadas que o espírito nem está presente à reunião. A gente vai ver isso lá num dos capítulos, lá para a metade do livro Nos Domínios da Mediunidade, que são aquelas mensagens que são como que transmissões via satélite, né? Vamos pensar assim, dá para a gente comparar aqui com as nossas transmissões via satélite, né? Que a gente, de longe, a gente capta. Então, tem algumas comunicações de caráter elevado que o espírito nem está presente, pessoal, tá? São transmissões que, numa determinada hora, vários centros estão captando, vários médiuns com capacidade estão captando naquela frequência, tá? Então, a espiritualidade amiga sabe como coordenar isso, sabe como produzir, né, nas nossas reuniões, esse tipo de comunicação, por vezes existe, tá? Agora, existem comunicações de jovens também, a gente tem muito contato com jovens no plano espiritual, que são interessantes, muitas vezes são comunicações mais despojadas, assim, né, menos formais do que aquelas dos espíritos mais maduros, né? Então é interessante, né? E também das crianças, que são sempre úteis. Tem centros espíritas, eu estou falando isso porque a gente está falando do final da reunião, né? E como ele não vai entrar nesse assunto propriamente, eu estou aqui trabalhando um pouco melhor esse assunto, né? Então, essas comunicações elevadas, elas são muito importantes. E, inclusive, as crianças, tem centros espíritas que não aceitam comunicações de crianças. Inclusive, as crianças espíritos, né? Elas costumam reclamar um pouquinho desse aspecto, né? Porque as pessoas não dão passividade quando percebem que é criança. Como se a criança não pudesse ser criança no plano espiritual. Como se fosse impossível ter crianças no plano espiritual. Como se todo mundo que desencarnasse criança tivesse que ficar adulto de uma hora para outra, né? Inclusive uma amiga nos perguntou esses dias atrás, falando que no centro onde ela trabalha, né, ela aprendeu que quando se comunica com uma criança, você tem que falar que ela não é criança. Né? Você tem que falar que ela não é criança. Você tem que induzir o espírito a achar que não é criança, né? É como você pegar o seu filho de 4, 5, 6 anos e falar, você não tem 4, 5, 6 anos, você não é criança. Né? Então, não é, pessoal, não é por aí, né? Existem adultos, existem jovens, existem crianças no plano espiritual que vão se apresentar como são no plano espiritual. Tá? Como estão. Né? Tá, mas é um espírito imortal, um espírito adulto. Ok, é um espírito imortal, adulto, eu entendo. Na essência, todos somos espíritos que já passamos por tudo isso. Né? Agora, a criança, quando ela desencarna a criança aqui, via de regra, ela passa por todo um período de crescimento, e não se assustem com isso, porque houve um período de encolhimento, de miniaturização para ela reencarnar. Isso é normal. Então, muito normal também que haja um período mais ou menos longo aí, depende da evolução do espírito, que a criança vá passando depois pela juventude até chegar à maturidade, se não reencarnar antes, tá? Se não reencarnar antes. Então ela passa, eu acompanhei como que o desenvolvimento de vários espíritos, que eu comecei a conversar criancinha pequenininha e que foi mudando o modo devagarzinho e foi amadurecendo, e não tem nenhum problema nisso, pessoal. Então por que não darmos comunicação de crianças? Né? Por que essa resistência no movimento espírita a comunicações de criança?
Talvez, creio eu, que seja por aquele tipo de comunicação de criança que o espírito se comunica, só faz gracinha, só fala coisas sem sentido e vai embora. E fala que é criança e vai embora. E a experiência que eu tenho no contato com as crianças nas reuniões mediúnicas é uma experiência muito boa, muito positiva, né? Vibratoriamente e de conteúdo também. Porque, pessoal, não é porque é criança que ela não vai trazer uma ideia positiva, vai trazer uma ideia elevada. Por quê? Porque quem está perto dela ali está ditando coisas para a criança falar para a gente. Às vezes a criança está se comunicando, por quê? Porque foi a pessoa mais fácil de se aproximar do médium naquele momento. Porque naquele momento o médium ele estava numa condição em que ele não aceitava outro tipo de comunicação que não fosse de uma criança. Ou pela necessidade. Né? Porque às vezes a criança vem com uma energia tão boa que precisava aquela energia para refazer o grupo. Né? Refazer as forças do médium. Para descontrair após uma comunicação muito pesada. Agora, uma coisa que eu sempre observei, todas as comunicações, mesmo de criança, sempre têm um caráter elevado. E aqui eu não estou falando daquelas crianças que estão desorientadas, que estão lá para receber ajuda, porque também as tem, viu, pessoal? Ah, mas no plano espiritual não tem criança precisando de ajuda. Tem, sim, senhor. Tenho topado com muitas crianças precisando de ajuda. Mas não é dessas que eu estou falando agora. Estou falando das crianças que estão lá nas colônias, que estão, né, já num ambiente iluminado, que estão ali junto com outras crianças para nos ajudar e que também vêm com uma mensagem boa. Né? Agora, aquelas comunicações que o Espírito fala que é criança, mas, né, só fala coisinhas engraçadinhas e vai embora. Né? Então aí sim já gera uma certa suspeição. E talvez até seja por isso que muitas pessoas, muitas casas espíritas hoje rejeitam comunicação de criança. Talvez seja por aquelas comunicações improdutivas. Né? Aquelas comunicações que o espírito vem e não fala nada que seja de algo aproveitável, vamos dizer assim. Né? Então isso é uma coisa para os médiuns analisarem, para os médiuns e doutrinadores, né? Analisarem, conversarem, observarem, né? Para que isso não seja algo sistemático. Né? Então, é uma coisa para os médiuns perceberem, ó, mesmo comunicação de criança, não pode ser só só brincadeira e só, não é isso não. O que a gente observa é que sempre há alguém ali fala, olha, fala para eles, fala da prece, fala do evangelho, um estímulo ao bem, à mudança, né? Lógico, na linguagem da criança, né? Do jeitinho da criança, mas sempre tem algo produtivo, sempre tem algo bom a dizer, tá? Então aquilo que saia muito disso e fique só, parece que só tomando tempo, ou só falando coisa para fazer todo mundo dar risada, fazendo palhaçada para todo mundo dar risada, pessoal, isso não é o que caracteriza as comunicações elevadas de crianças, tá? E a gente já viu muitas e muitas, tá? Então a gente tem um parâmetro para observar e para falar a esse respeito, tá? Então, até para que haja credibilidade, então vamos tratar a coisa de uma forma, né, a passarmos essa credibilidade. Não é porque é criança que não tem nada a dizer e não vai traduzir também o pensamento de outros que estão ali querendo nos ajudar, tá? Então ficam assim comunicações frívolas, né? Se a gente não percebe essa questão, fica uma questão frívola, né? A Flaviana, Lê, explica melhor essa coisa do amadurecimento do espírito que você falou. Então, Flaviana, tudo bem? Um abraço. Quanto tempo, né? Então, o espírito, você fala assim do crescimento no plano espiritual, do amadurecimento, é mais rápido do que aqui. Né? É mais rápido do que aqui na Terra, porque aqui o organismo mais grosseiro, mais pesado, ele demora mais para esse amadurecimento.
No plano espiritual, um perispírito mais maleável, mais moldável, isso se dá de uma forma mais rápida. Porém, a exigir também tempo, né? A criança crescendo assim, a criança se desenvolvendo, né, ao longo dos anos. Tá? A criança se desenvolvendo, só que é mais rápido do que aqui. Não saberia dizer o quanto mais rápido, mas dá para perceber que é mais rápido. Inclusive, as crianças com menos idade, com uma capacidade de raciocínio, de expressar certas coisas, de participar de certos assuntos, de uma forma também mais madura do que aqui na Terra. É porque elas estão no país da verdade, né? Elas estão no mundo da verdade, que é o plano espiritual. Tá? Por isso elas têm já uma visão, por mais que sejam crianças, elas têm uma visão diferenciada das coisas. Tá? Então, quando elas se comunicam, elas não agem de uma forma frívola. Elas agem sempre com um objetivo. E são permitidas as comunicações em reuniões sérias, são bem conduzidas, são permitidas as comunicações de crianças que saibam se portar, inclusive. São aquelas que já demonstram uma certa condição para se portarem com a respeitabilidade necessária. Aquelas que ainda são muito da pá virada, vamos dizer assim, né? Aquelas que ainda não se enquadram ali naquele ambiente, naquela respeitabilidade, elas ficam aguardando, né, um amadurecimento maior para aquela. É que nem aqui, em certas atividades que a gente não permite, né, a presença de certas crianças ou certos jovens, dependendo da maturidade que ele demonstra. Tá? Ok? Então, se a criança vai ficando mais anos, vai ficando mais tempo no plano espiritual, ela vai se tornando jovem e vai se tornando adulto com o tempo, se ficar muito tempo lá. Tá? Isso é uma coisa normal, fácil da gente entender. Tá? Ela vai voltando à condição em que ela se sente mais confortável, né? Que pode ser uma forma adolescente, ou pode ser uma forma madura, depende. Tem aquele Aníbal de Silas, né? Lá no livro Memórias de um Suicida, que ele se apresentava como uma criança, como um jovem. Era um espírito muito maduro e muito elevado. Era uma das crianças que Jesus chamou para si, né? Deixai que venham minhas criancinhas. Uma daquelas crianças era o Aníbal de Silas, né? Que é um dos personagens lá do Memórias de um Suicida, e que ele ficou tão gravado essa experiência que ele aparece, né, e ele se mostra sempre como um adolescente, assim, né, uma pessoa que gosta dessa aparência mais, né, não a aparência assim de um ancião. Tem outros que já se identificam mais com essa aparência, né, do ancião, inclusive com cajado, com barba, e outros não, outros se identificam mais com a forma juvenil, né. Vanil, me dialoguei há poucos dias com uma criança em espírito que ao final me disse que ia para a escola. O tio a chamava para ir à escola, por isso eu tinha que parar a conversa. Então, elas continuam estudando, né? Continuam tendo vida de criança, brincando, tal, né? Participando dos auxílios que são possíveis de participar, né? Aqueles que trarão benefícios para elas e que elas poderão ajudar. Então, né, é isso mesmo, né, Vanil? Elas têm uma vida de criança, né? Aqui na Terra, muitas vezes, nós não deixamos que a criança seja criança, né? Lá eles deixam que a criança seja criança, mas elas amadurecem mais rápido do que aqui, né? Ok? Então vamos continuar, né? A gente está falando do final da reunião aqui. Há sempre o que comentar após a sessão mediúnica. É preciso, no entanto, que tais comentários obedeçam uma disciplina para que possam ser úteis a todos. É que, usualmente, os espíritos atendidos ainda permanecem por algum tempo no recinto. Seria desastroso que um comentário descaridoso fosse feito em total dissonância com as palavras de amor fraterno que há pouco foram ditas pelo dirigente durante a doutrinação. Então aqui, pessoal, nós temos coisas importantes a considerar também, né? Coisas muito importantes. Veja bem, todos falam
da importância, inclusive o André Luiz fala da importância dos comentários, da avaliação da reunião, dos comentários após a reunião mediúnica, né? O André Luiz faz as suas recomendações nesse sentido, né? Falando para tratarmos de uma forma positiva, de analisarmos os pontos fortes e fracos das comunicações e tal. Veja bem, nós vamos partindo para o término da reunião, nós vamos caminhando para o término, eu falei uns 15 minutos antes aproximadamente, varia de reunião para reunião, né? Da possibilidade que a gente tem. Só que há todo um esforço de recomposição vibratória, emocional, mental, né, física de todos os participantes. Há todo um esforço de preparação para o final da reunião. Tá? E aí nós precisamos tomar o seguinte cuidado. Precisamos lembrar, quando se trata aqui de fazer comentários após a reunião, fazer avaliações após a reunião, eu sou extremamente cuidadoso. Eu sou extremamente cuidadoso e relativizo bastante essa questão dos comentários e das avaliações no final da reunião. Por quê? Porque a experiência demonstra para a gente, ao longo dos anos aí, trabalhando com reunião mediúnica, que após esse período todo de preparação, ou esse período difícil até de recomposição dos médiuns, doutrinador, né, pessoal da sustentação, para o final da reunião, não é interessante que a vibração descambe de uma forma evidente através de prolongados comentários. Aliás, eu privilegiaria o bem-estar do grupo e a condição boa que o grupo está terminando a reunião, eu privilegiaria aos comentários. Eu daria mais importância, inclusive, para como as pessoas estão terminando a reunião e a condição em que elas estão terminando a reunião, do que os comentários finais após a reunião. Para mim, seria mais importante eu sentir que todos estão bem, que todos estão felizes, que todos estão em paz ali saindo, do que começar a levantar assuntos que venham abaixar a vibração do grupo. Não tem problema, pode fazer uma pergunta ou outra, todos estão bem, alguma dúvida, né? Eu tenho uma dúvida, né? Tal comunicação, eu senti isso, o que você acha? Tal, mas sejamos breves, sejamos objetivos e positivos. Né? Sejamos breves, objetivos e positivos. Não fiquemos estendendo, porque a gente observa, pessoal, um fenômeno assim. A vibração termina lá em cima, de repente após a comunicação de uma criança, de um jovem, de uma mensagem muito bonita no final, muito elevada. A vibração começa lá em cima, né? Termina a reunião, a vibração está lá em cima. Quando começam os comentários, e se esses comentários vão se alongando muito, tem pessoas que trazem uma fila de perguntas, né? E se esses comentários vão se alongando muito, parece que a vibração ela vai diminuindo na mesma proporção em que os comentários vão se alongando, pessoal. Então, eu tomaria um cuidado especial com isso, né? Eu tomaria um cuidado especial com isso, para que a gente privilegie, os espíritos tiveram todo um cuidado para nos preparar para o final da reunião. Então vamos manter essa vibração, né? Vamos reduzir ao máximo os comentários finais, principalmente se forem negativos, né? Falando das dificuldades que existiram, desse ou daquele espírito que foi horrível, que não sei o quê. Não vai adiantar? Vai ajudar em alguma coisa na vibração? Vai acrescentar algo para o grupo? Então é hora que a gente tem que usar o discernimento. Não é? Tem pessoas que gostam de falar das coisas chocantes, assim, que viram. Pessoal, a gente tem que olhar durante toda a reunião e ao final da reunião, temos que avaliar. Vai adiantar eu falar alguma coisa isso? Mas o espírito estava sem o braço, estava sem a perna, estava com o seu... mas é relevante essa informação agora? Não vai ajudar? Pode até ser que ajude para um entendimento de uma determinada situação, mas vamos usar o discernimento, vamos usar o bom senso, né? Para a gente não ficar com citações nem durante nem depois
que na verdade não vão acrescentar em nada na reunião e na ajuda. Né? Então vamos usar o discernimento para falarmos aquilo que a gente acha que realmente vai acrescentar. Senão fica só uma demonstração de mediunidade, só uma demonstração de percepção, sem proveito real. Né? Só para dizer que viu, para dizer que ouviu, para dizer que sentiu. Né? Aí que o médium tem que filtrar também o que ele fala, os comentários que ele faz. Tá? Né, Eliana? Então, a gente tem que usar esse discernimento. Inclusive, uma coisa que ele fala aqui, que é muito importante, os espíritos atendidos permanecem no recinto, não são retirados correndo logo após o auxílio. Muitos permanecem ali aguardando ainda para depois serem levados. Né? Por exemplo, uma coisa que é extremamente inconveniente é você tratar um determinado auxílio que você fez, de um espírito revoltado, um espírito vingativo, um espírito obsessor, vamos supor, e você tratar isso como se fosse uma vitória do doutrinador sobre o espírito. Daí no final da reunião você vai dar os parabéns para o doutrinador, falando, nossa, você conseguiu convencer aquele espírito porque ele estava duro, porque, né? Isso seria uma coisa totalmente inconveniente. Primeiro, porque não é uma disputa, não é um jogo em que alguém vai ganhar de alguém, que alguém vai dobrar alguém, não é isso. Nós não podemos jamais tratar as doutrinações sobre essa forma, sobre esse aspecto. Tá? É preciso o total e incondicional respeito aos espíritos com os quais conversamos. Nos coloquemos no lugar deles. Às vezes a gente tem um trabalho danado para conversar, né, para nos aproximarmos do espírito, para conseguirmos que ele analise com a gente algumas questões, que faça uma prece com a gente, porque ele está revoltado, porque ele está, né, indignado e tudo mais, e com razões, com as razões dele. E a gente tem um trabalho para fazer esse processo de aproximação, para demonstrar que não é ele, nós, somos nós todos, nós estamos do lado dele. Ele está com a gente, é um irmão nosso. Às vezes até um parente nosso. Mas aí depois, quando acaba a reunião, alguém faz um comentário assim inconveniente, como que a pessoa foi, como se ela tivesse sido enganada, como se ela tivesse sido dobrada, como se ela tivesse sido convencida, né, como se fosse um jogo. E isso soa muito mal para o espírito. E muitos até se revoltam de uma tal forma que é perigoso até desfazer tudo aquilo que foi feito de bom naquele momento. Tá? Então é preciso todo cuidado, todo respeito, todo carinho a esses irmãos. Né? Graças a Deus que foi bom, que foi positivo, né? Mas sem ficar levando para esse lado como se fosse uma disputa. Tá? Porque não é uma disputa, né, pessoal? Isso a gente vai falando, até ele não falou aqui, nem lembro se ele vai falar ou não, mas são coisas que a gente vai lembrando. A gente vai lembrando da prática mediúnica, então aquilo que a gente já vai lembrando, a gente já vai dando sugestões para quem participa tomar esse cuidado. Né? Tem que tratar como pessoa, não como coisa. Né? Nós temos que lembrar que é um ser humano, é uma pessoa que está em sofrimento, mesmo que revolta, mas é um sofrimento muito grande. Né? Tá? Então, é o que ele está falando, seria desastroso que um comentário descaridoso fosse feito, em total dissonância com as palavras de amor fraterno, que há pouco foram ditas pelo dirigente durante a doutrinação. Os manifestantes, no estado de confusão mental em que se encontram, tudo fazem para permanecer como estão, embora inconscientemente desejem ser convencidos da verdade. Lutam desesperadamente para continuar a crer ou a descrer naquilo que lhes parece indicado. Quer dizer, no caso de obsessores, né? No fundo eles querem ser ajudados. Mas eles fazem de tudo ali para demonstrar o contrário. E a gente tem um trabalho grande para conseguir argumentar com eles, para conseguir criar um vínculo afetivo com eles, né? Então, nós não podemos ser descaridosos, né? Se percebem que toda aquela atitude de respeito, recolhimento e carinho é insincera,
dificilmente poderão ser ajudados de outra vez. Isso é o que faz com que certos espíritos vão criando, às vezes, cada vez mais resistência à ajuda. Né? São comportamentos assim, que vão quebrando. Já é um espírito que teve quebras de confiança muito fortes ao longo da sua existência. Às vezes com pai, com mãe, com filho, com esposa, com marido, às vezes são espíritos que já passaram, todos esses que se encontram em muita revolta, muita rebeldia, frequentemente eles passaram por quebras de confiança muito grandes, muito intensas. Né? E justamente porque não confiam mais é que se mostram arredios, né? Difíceis, né? de serem convencidos do contrário. Né? Então nós não podemos fazer isso, ser mais um a fazer isso com ele. Tá? Tem espíritos que às vezes a gente precisa conversar 5, 6, 7 vezes com ele ao longo dos dias, assim, para a gente conseguir criar um vínculo com ele, quando a gente tem essa condição. E às vezes, mesmo assim, alguns espíritos só ao longo dos anos, observando o comportamento de alguns encarnados, que eles vão se convencer do que a gente está falando. Né? Então a coisa não é fácil, pessoal. Ok? Por isso, dizer que os comentários devem ser disciplinados. O dirigente deve perguntar pela experiência de cada um. Os médiuns videntes sempre têm algo a dizer, pois percebem a presença desta ou daquela entidade ou têm acesso a fenômenos que usualmente interessam ao bom andamento dos trabalhos ou trazem indicações a serem utilizadas na sessão seguinte. Eu até não recomendaria, a respeito aqui o Emílio Miranda, eu não recomendaria que se perguntasse para cada um como é que foi a reunião, que aí com certeza a gente demoraria demais e a gente daria margem a muitas coisas que não seriam necessárias estarem comentando se a gente vai tão detalhadamente, né, saber de cada um como é que foi a reunião. Eu colocaria, e prefiro colocar, aqui vai uma sugestão para vocês, uma pergunta de caráter mais geral. Como, né, foi tudo bem para vocês? Alguma dificuldade, alguma necessidade? Vocês, né, alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então vamos encerrar, então vamos para casa. Né? Se tem uma dúvida ou outra, quem está com aquela dúvida e quer falar, vai falar. Né? Mas aí lembrando daquilo que a gente falou, mesmo sobre a evidência, mesmo sobre as outras percepções que a gente teve, vamos falar daquilo que é o indispensável, aquilo que é o necessário, aquilo que é o útil. Né? Já está todo mundo cansado. E outra, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, e vocês falaram aí no chat, né, no Facebook, vocês falaram que dá margem, muita polêmica, muitas vezes, dependendo das considerações que são feitas, podem dar margem a uma certa, né, controvérsia ali e muitas vezes dificultar a vibração. Eu concordo. Principalmente porque, ao final da reunião, muitos médiuns ainda estão sob o calor emocional da reunião. O que eu chamaria de o calor emocional da reunião. Por quê? Porque foram várias comunicações e muitos espíritos revoltados. Espíritos com ódio, espíritos, né, rebeldes. Então, não é um bom momento, logo após a reunião, entrarmos em assuntos mais delicados. Por quê? Porque as ligações com os espíritos ainda estão muito próximas, vamos dizer assim. Não se fizeram de todo. Né? Seria imprudente nós entrarmos em assuntos mais polêmicos, entrarmos em assuntos mais delicados, ou tecermos um contato, tecermos um comentário mais crítico a respeito de certas comunicações, eu deixaria para os dias subsequentes. E outra coisa, muitas vezes se mostra mais útil uma conversa mais individual com as pessoas do que fazer certos comentários na frente das pessoas. Né? A gente procura usar mais esse procedimento, mais conversar com um ou com o outro individualmente, do que no grupo como um todo.
Porque qualquer coisinha que a gente fala no grupo, ele tem um peso maior do que quando a gente fala só com a pessoa. Né? Então a pessoa se sente muito mais acuada, melindrada, se sente muito mais exposta a qualquer comentário, mesmo que seja uma coisa simples, sem intenção de ferir, nem de... mas a pessoa muitas vezes recebe dessa forma. Então é uma sugestão também, coisas mais delicadas, colocar mais individualmente do que em grupo, tá? Porque em grupo tem um peso diferente e pode causar problemas de relacionamento mais sério, tá? Então vamos lá, continuando aqui com Hermínio Miranda, tá? Estou aqui prestando atenção em vocês, que vocês estão colocando, tá? Ok? À medida que eu vou sentindo a necessidade, eu vou lendo, né? Para todos terem, inclusive porque vai ficar gravado, né? Para todos saberem o que está correndo aí. Então, continuando. Se o dirigente não dispõe do recurso da vidência, os médiuns videntes do grupo devem ajudá-lo discretamente, com um mínimo de interferência durante os trabalhos. Tá? Isso aqui é importante, né? Porque às vezes o doutrinador pode ter a vidência, isso pode ajudar, né? Mas pode ser que ele não tenha. Pode ser que tenha uma boa intuição, mas não tenha uma evidência, propriamente, né? Então ele pode precisar da ajuda desse ou daquele médium que tem evidência. Mas aí, o que o Hermínio Miranda fala é muito importante. Ele fala assim, olha, se o dirigente não dispõe do recurso da evidência, os médiuns videntes do grupo devem ajudá-lo discretamente, com o mínimo de interferência durante os trabalhos. Tá? Porque às vezes a gente se depara com uma situação, certa situação que dê um pouco mais de trabalho, porque ela precisa aclarar-se mais. Tá? Então às vezes a gente não conseguiu entender muito bem como é que está certa situação para a gente desenrolar aquele momento. O que está acontecendo com aquele espírito que está se comunicando, o que ele está sentindo, não está conseguindo falar, ou está... A gente precisa de um certo tempo para entender. Mas a gente sempre consegue desenrolar essas situações. A gente sempre consegue dar um bom encaminhamento a elas. Né? Às vezes pessoas mais afoitas, qualquer coisa que elas veem, ou que elas ouvem, elas já querem falar entrando na doutrinação, entrando... Né? E essas coisas, quando elas entram assim no meio da doutrinação, elas entram como se elas fossem a verdade. Né? E muitas vezes não é o que o doutrinador está percebendo. E às vezes não é nem o que o próprio médium que está dando passividade está percebendo. E às vezes a pessoa que está vendo, entre aspas, ela pode estar certa e pode estar errada. Por isso que o Hermínio Miranda ele fala, olha, é preciso o mínimo de interferência durante os trabalhos, durante as doutrinações. Aí o médium, que é vidente, ele precisa conter a ansiedade. Às vezes é um médium que fala tudo muito assim, né? Qualquer coisinha, se ele acha que o doutrinador está tendo alguma dificuldade, ele já quer falar o que está acontecendo, e nem sempre é o que ele está falando. Nem sempre é o que o médium vidente está falando que é. Aliás, a gente já comentou isso aqui, a evidência é uma das mediunidades, se não a mediunidade que mais se presta aos enganos. Os espíritos infelizes, eles podem facilmente projetar sobre o nosso nervo óptico clichês mentais que nos fazem, entre aspas, ver aquilo que não é o que está ocorrendo, mas o que eles querem que a gente veja. Isso eles fazem na obsessão direto, a projeção de clichês mentais sobre o nosso nervo óptico. A gente está vendo mesmo, está vendo, mas eu estou vendo, está vendo, mas é uma criação mental, é um clichê mental que foi projetado sobre você, para que você visse e falasse de coisas que não estão ocorrendo. Tá? Então aqui eu não estou desconsiderando, nem desmerecendo a evidência, eu só estou lembrando Kardec quando ele diz que a mediunidade mais suscetível de erros, de enganos, é a evidência. Então nós precisamos lembrar do que o Hermínio Miranda fala aqui. Né? Interferir
o mínimo possível durante os trabalhos, discretamente. Deve pensar bem, analisar as situações, usar o seu discernimento para ele ajudar de uma forma realmente positiva e produtiva. Tá? Né? Nem se fala aqui das narrações das reuniões, de ficar narrando tudo que está acontecendo. Às vezes tem médium que do começo ao fim ele fica narrando. Agora eu estou vendo um grupo de espíritos entrar, eu estou vendo um grupo de suicídios, agora eu estou vendo, né, o espírito está sentando, o espírito está levantando, né? Então é preciso tomar esses cuidados. Não precisa de nada disso. Vamos partir das sensações dos médiuns. É mais produtivo. Inclusive esse que está vendo muito, vamos partir das sensações, das percepções que ele está tendo nele mesmo. Né? Senão ele fica sempre desligado de si mesmo, fica olhando muito para o ambiente, para o que o outro médium está fazendo e não observa a si mesmo. Então ele poderia ser mais útil observando a si mesmo. Tá? Então, continuando, né? O mesmo se aplica aos médiuns clareaudientes, né? Aqueles que ouvem, né, com clareza certos comentários ou certas presenças ali. Também a mesma coisa, mesmo cuidado, a mesma disciplina. Tá? Andréia Fedato, é melhor filtrar isso, não é? Exatamente, Andréia, exatamente. A gente vai percebendo que muitas das coisas que a gente percebe, elas não precisam necessariamente ser ditas. Tem muitas que precisam ser ditas. Aquelas que vão ser mais decisivas para o auxílio. Para o auxílio dos espíritos. Aquilo que não vai ajudar para o auxílio, é só curiosidade, não fala, deixa para lá. A não ser que seja, no final da reunião, olha, meus irmãos, eu estou vendo aqui, está caindo sobre nós, né? Flores, pétalas, né? Um ambiente bem gostoso, estou sentindo os espíritos amigos aqui, estão aplicando paz em todos nós, eu estou percebendo. Esse tipo de comentário é muito bem-vindo da parte de médiuns, videntes, né? Ou do doutrinador, se ele tiver evidência, ou muito bem-vindo se estiver ouvindo alguma coisa boa, alguma mensagem, né? Induzir, mesmo que seja breve, uma frase apenas. São coisas, são gotas de luz, assim, são coisas muito boas no final da reunião, quando a gente está preparando para se despedir da reunião, para irmos para casa. Por quê? Porque demonstra a nossa sintonia com os bons espíritos. E quando a gente expressa isso, a gente faz chegar mais facilmente às pessoas e ajuda as pessoas a se recuperarem, a entrarem naquela faixa vibratória. Tá? Então está aí uma forma dos médiuns videntes ajudarem de um modo muito positivo. Tá? De um modo muito positivo. Né? Aí deve filtrar para que as suas observações ao final da reunião caminhem mais justamente para o lado bom. Né? Para o lado positivo, bonito. Isso ajuda muito, tá? Na recuperação para o nosso retorno, né? Aos nossos lares. Deixa o ambiente mais leve, mais gostoso, né? Mas sempre sem tirar do pé do chão, pessoal. Coisas muito fantásticas, coisas muito, né, extremamente assim, diferentes. Cuidado, né? Cuidado. Para a gente não cair no ridículo também, cuidado. O médium às vezes se expõe demais nas mensagens. Eu estou recebendo uma mensagem para você, né? Cuidado. Nós que somos médiuns inseguros ainda, tá? E a grande maioria de nós somos médiuns ainda tateantes, que não podemos nos expor demais. Vamos manter uma certa linha de prudência, de reserva. Tá? Às vezes a pessoa se expõe de uma forma indevida, dando mensagens de parentes que não conferem com a realidade. Tá? Então acaba se expondo a situações ridículas. Né?
Porque depois a situação demonstra que não tinha nada a ver com aquilo, ou as pessoas sabem que não tem nada a ver com aquilo que está sendo dito, né? Então, vamos na situação mais segura. Os médiuns conscientes, e somos a maioria, a grande maioria somos médiuns conscientes, não somos inconscientes, os fatores comprobatórios, os fatores mais específicos, eles são muito raros. São muito difíceis do médium consciente captar. Tá? Então, cuidado quando você vai dar mensagens de espíritos que estão falando para determinado encarnado. Cuidado, né? Para você ter uma margem de segurança, né? Para você não ficar se expondo ao ridículo. E falar muitas vezes inverdades. Alexandre, mas você fala que a gente tem que confiar nas percepções. Tá, os espíritos nos dizem que uma das coisas que a gente mais precisa é confiar nas nossas percepções. Só que isso não nos exime, isso não descarta a necessidade de tirocínio, a necessidade de discernimento. Tá? Então isso não descarta a necessidade de discernimento. Né? Uma vez um amigo nosso de uma cidade, né, ele falou assim que a Ivonete falou que é melhor silenciar quando não sabemos o que é nosso ou do espírito. Depende, Ivonete. Na dúvida, quando você está sentindo sintomas, né, e você está percebendo certos pensamentos meio estranhos ao seu, né, é melhor você dar passividade, é melhor você falar. Nesse momento, eu prefiro que se fale do que se fique quieto. Você está sentindo sintomas, você está sentindo dores ou emoções diferentes, percebendo pensamentos diferentes, é melhor que você fale. Né? Na primeira pessoa, é melhor que dê passividade. Tá? Na dúvida, nesse caso, é melhor ajudar do que ficar quieto. Agora, quando se tratam de coisas que não vão alterar a reunião, no sentido de fazê-la mais produtiva ou de ajudar alguém efetivamente, né? E você fala de coisas que vão interferir na vida do outro, né? Que vem como uma suposta mensagem de um parente, de uma forma a expor um outro participante do grupo, ou expor uma pessoa de fora do grupo, aí devemos ficar quietos. Quando se trata de uma pessoa conhecida, quando se trata de um... Aí você vai expor daquela pessoa. Os espíritos amigos jamais nos expõem. Né? Então é isso que eu estou dizendo, né, Ivonete e grupo, né? Os espíritos amigos jamais nos expõem. Então, quando se trata de expor alguém dentro do grupo ou fora do grupo, pessoal, isso é um prato cheio para o que a gente chama de calúnia, difamação espiritual. É um prato cheio para os espíritos obsessores, quando eles querem difamar alguém, dentro ou fora do grupo. É um prato cheio. Você pega médiuns indisciplinados, médiuns invigilantes, né? O espírito, né, suposto espírito que está dando mensagem, manda uma certa mensagem, olha, diga para aquela pessoa que o que ela está querendo fazer pode fazer mal para muita gente. Pronto, acabou com a pessoa. Está expondo a pessoa, se alguém que é dentro do grupo, ou se alguém que está fora do grupo. Um espírito amigo jamais vai fazer isso, jamais vai nos expor diante de um grupo, muito menos ser um parente nosso. Uma mãe nossa, um pai, vai falar assim, olha pessoal, eu estou ajudando vocês, mas eu não concordo com o que meu filho está fazendo. Jamais vai expor o próprio filho num grupo mediúnico, né? Ou a própria filha num grupo mediúnico, tá? Então aí que nós temos que usar o discernimento, né? Os espíritos amigos não agem dessa forma, eles não agem, né? Eles podem até não concordar com certas coisas que estamos fazendo, mas eles não nos expõem ao grupo, eles não nos expõem publicamente. Tá? Então aí os médiuns têm que tomar cuidado. As mensagens que estão recebendo, o que estão passando para frente, senão a reunião mediúnica vira uma central de difamação e calúnia às pessoas.
Ah, mas aí a gente passa para frente porque foi o espírito amigo que falou, né? Então, nossa, a pessoa então ela deve estar errando muito, porque olha, o espírito amigo veio e falou que a pessoa está fazendo não é certo, não sei o quê. Jamais, pessoal. Pelo menos a experiência que eu tenho no meu contato com os espíritos amigos é essa. Né? Só se alguém tiver outras experiências aí. Mas eu já questionaria que espírito amigo é esse, que age com tamanha invigilância, né? Evanete, só se estivermos com um doutrinador que nos conduz à segurança. Eu tenho medo de passar do que não é verdadeiro. Justamente a exposição é o meu maior medo de aprender, Alexandre. Então, Evanete, quando se trata de ajudar alguém é diferente, né? Do que se trata de expor alguém. Quando a gente vai ajudar alguém, a gente fica com medo. Ah, mas será que é meu? Será que não é meu? Na verdade, eu estou com medo de me expor. Né? Aí é o medo do ridículo, é o medo de não ser verdadeiro e tal. Mas é um medo totalmente compreensível e que nós devemos superar. Né? É o mesmo medo que a gente tem de fazer uma pergunta no meio de uma plateia e a gente tem medo das pessoas tirarem sarro da gente. Né? A gente tem medo de participar, então normalmente a gente fica meio acuado. Né? São bloqueios da insegurança, da timidez, que a gente vai vencendo para poder ajudar. Porque o médium que duvida também, diante da possibilidade de ajudar, o médium fica duvidando, ele acaba anulando suas condições de ajudar. Né, Ivanete? Então isso a gente tem que trabalhar. Né? Agora, quando se trata de expor alguém, dentro ou fora do grupo, aí é melhor silenciar. Se você percebe que o espírito está querendo falar alguma coisa direcionada para alguém que vai expor essa pessoa, às vezes há coisas que não tem um mínimo de verdade, que não tem um mínimo de correlação com a realidade, e você não sabe porque você só está ouvindo, só está percebendo ali intuitivamente, não fale. Não fale. Aquela história muito comum que alguns palestrantes usam, né, daquela história do doutrinador, que não está tendo lá um comportamento muito regular, não sei o quê, e aí vem um espírito e fala assim, pois eu vou contar como é que está a sua vida, não sei o quê. Né? Pessoal, isso aí é muito mais folclore do que verdadeiro. E se verdadeiro, é muito mais indisciplina do médium do que uma virtude do médium. Tá? É muito mais uma indisciplina. Né? Ele pode até perceber que o doutrinador está com dificuldades e que ele não está com uma vida muito regular, mas então ele deve conversar com o doutrinador, falar, escuta, você está com algum problema, posso te ajudar? Né? Se ele percebe que os espíritos querem expô-lo, por quê? Porque os espíritos podem querer desqualificar o doutrinador, e podem querer expor o doutrinador ao ridículo, acabando com a reunião, acabando com a liderança. Né? E a gente não pode entrar nesse jogo também dos espíritos obsessores. Né? E às vezes, inclusive, caluniando, difamando o doutrinador. Tá? Então aí que os médiuns, eles precisam filtrar. Mas é o que eu estava percebendo do espírito. Tá, mas não é tudo que você percebe que você vai falar. Mas eu sei que o doutrinador não tem uma vida reta. Tá bom, mas então converse com o doutrinador e ajude o doutrinador. Entendeu? Converse com ele francamente, à parte. Porque senão, tá juntando o que você sabe com o que o espírito sabe, e aí tá, né? Você tá sentindo até bom o espírito falar mesmo do doutrinador. Vocês entendem? Aí você junta a fome com a vontade de comer. São dois que estão contra o doutrinador. Isso se torna um perigo. Né? Uma falta de caridade, né, Vanil? E uma indisciplina, uma invigilância do médium. Porque o médium está entrando na frequência do espírito. Tá bom? Então a gente precisa tomar esse cuidado. A Tânia colocou aqui. Por exemplo, certos espíritos podem querer passar uma inverdade sobre a vida do médium, até fazendo projeções do que seria a vida da pessoa, como seria a vida pessoal do médium, né? Exatamente, podem passar, né? Um espírito, através do médium, falar mal do próprio médium, né? Pode ser.
tá? Difamando para os outros o próprio médium que está dando passividade. Vamos supor que ele é um médium inconsciente, né? Sonambúlico, tá? Então é preciso muito cuidado. Quando se trata de uma pessoa nova que está participando do grupo, mais cuidado ainda. Podem se comunicar espíritos ligados à pessoa. É normal até, a pessoa está indo a primeira vez, você bate o olho na pessoa, você já sente um mal-estar, sente uma presença ligada à pessoa. Até porque os primeiros ajudados, quando a gente começa a participar de uma reunião mediúnica, somos nós mesmos. Então é normal os espíritos ligados a nós começarem a se comunicar. Mas eu não preciso falar que é espírito ligado àquela pessoa, eu não preciso falar diretamente à pessoa, eu não preciso chamar o nome dela, eu não preciso dar a entender que a comunicação é para ela. São sutilezas que a gente pode filtrar, né? Isso é caridoso, até para não chocar a pessoa que está chegando à reunião, para ela não se assustar, né? Por mais que tenha conhecimento. Tá? Então são sutilezas, pessoal, que fazem parte da educação mediúnica. Nós não vamos nos educar sem nos conscientizar desses aspectos. Tá? Então isso não é rigorismo nem chatice da nossa parte. Isso é o que a gente tem aprendido, que faz parte da boa educação. Né? Não existirá médiuns educados se não existir pessoas educadas. O médium só será médium educado se ele for uma pessoa educada. Aí nós temos que olhar como que nós somos como pessoas. Né? Então nós vamos levar isso, essa educação, esse tato, essa sutileza para a mediunidade. Nós vamos levar isso para a reunião mediúnica. Jamais fazendo na reunião mediúnica o que a gente não faria no nosso dia a dia. Né? E aí nós temos que olhar como que nós fazemos no dia a dia. Tá? A gente não pode levar conversas para frente, coisas que a gente não sabe, coisas caluniosas, coisas... Nós não podemos levar essas coisas para frente. Não podemos usar a reunião mediúnica como palco para esse tipo de difamação, de calúnia, né? De coisas negativas a respeito de outras pessoas. Jamais. Tá? Temos muito trabalho e muita gente para ajudar. Nós não podemos perder tempo com esse tipo de situação. Ok? Vamos fazer nossa prece final, pessoal. Eu creio que já temos bastante material para analisarmos, né? E vamos agradecer então Jesus pela oportunidade, pela Hermínio Miranda, pelos seus conhecimentos, pela sua experiência tão útil para todos nós, levantando a possibilidade de também todos passarmos o que temos para formarmos uma ideia mais abrangente, mais verdadeira, mais completa do que seja a prática mediúnica. Nós sabemos, Senhor, que por mais que estudemos, por mais que nos esforcemos, nós temos muito ainda a aprender, nós temos muito que melhorar, mas que justamente a percepção das nossas necessidades seja o que nos mova para buscar esse desenvolvimento. Ajuda todos que estão conosco, nos seus lares, seus familiares, seus trabalhos, sua saúde, que todos possamos ter um excelente dia e que ao longo dos próximos dias nós estejamos mais e mais harmonizados, saudáveis e felizes. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal, muita paz a todos. Muito obrigado pela presença, viu? Que Jesus abençoe a todos. Até mais.